Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é com muitas saudades que eu estou aqui mais uma vez, desejando a vocês a paz do Altíssimo que esteja contigo e com a tua família. Já lá vai algum tempo que eu não faço vídeos, eu estive nos Estados Unidos da América, passei um tempo maravilhoso lá com os meus filhos, os meus netos, a minha nora e a terra em si. Portanto, eu sinto muita falta dos meus filhos, dos meus netos, da minha nora, mas também sinto falta da terra. Portanto, eu vivi mais tempo lá nos Estados Unidos da América do que vivi aqui. Quero dizer a vocês que a temperatura lá estava excelente. Só tivemos 2 dias que teve muito calor, o resto dos dias teve uma temperatura anema. E quero dizer a vocês que realmente, se eu não fiz vídeos, foi porque não pude. Eu tenho lá um computador, mas não está conectado. Quando eu vim para cá, eu trouxe tudo e mais alguma coisa, mas deixei lá o computador. E então, uma próxima vez que eu vá lá, eu talvez já vou ter a minha secretária e talvez vou poder fazer vídeos de lá. E uma das coisas que eu peço a Deus é que eu possa tirar mais tempo para estar aqui falando com os irmãos. Vocês não imaginem a falta que eu sinto de fazer vídeos para vocês. Não é para ganhar dinheiro. Não sei se vocês sabem, mas os meus canais não são monetizados. Não foi para ganhar dinheiro que eu fui chamada para fazer estes vídeos. Foi para vos alertar dos perigos do fim dos tempos, que é o que estamos agora passando. E uma das coisas que eu quero aqui manifestar a minha dor, a minha solidariedade para com os portugueses, para com estes incêndios diabólicos que está acontecendo em Portugal. Aliás, já se vai repetindo isso já há alguns anos. Não só em Portugal, mas na Califórnia, na Grécia, etc. Se vocês repararem, certos países estão debaixo de condenação de um certo perigo, de um certo apocalipse. A própria palavra do Senhor fala que 1/3 da terra será queimado, e isso encontra-se em Apocalipse 8, versículo 7. E diz assim: e o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Eu acredito que o que está acontecendo agora não é apocalipse, ainda não é. E acredito que seja mão maligna, coisa do homem, porque já disse isso a vocês, estou a repetir, podemos ver algumas coisas que não batem certo, e uma delas é como é que os fogos começam de noite, a altas horas da noite. Em Portugal, há montes que são de difícil acesso e quase sempre o fogo começa lá, exatamente para se alastrar e a modos dos bombeiros não poderem ir lá para socorrer as pessoas. Se vocês repararem também, diz que tem uma frente e então aparece o fogo por ali afora. Parece que houve algum avião que foi derramando combustível e foi pegando fogo ali. E já disse a vocês que quando há incêndios, o governo, a elite mundial diabólica, eles como é que se diz? Eles lucram muito. Primeiro porque, não sei se vocês sabem, mas quando a pessoa está debaixo de stress, quando a pessoa está debaixo de desgosto, a pessoa fica muito frágil e adoece. E muitas pessoas morrem. Segundo, porque eles estão destruindo os bens, às vezes até houve plantações de oliveiras, houve muita colmeia, plantações de cerejas, coisas que eram precisas para a humanidade, que foram destruídas. Terceiro e muito importante, poluição do ar. Mais cedo ou mais tarde as pessoas vão respirar aquele fumo, aquelas partículas que fazem muito mal à saúde. E muitas pessoas, quando perdem tudo, correm para quem? Para os pés de quem? Do governo. E o governo tem as pessoas nas suas mãos. E ele pode fazer com elas o que quiser se essa pessoa não tiver sabedoria. E por estas pessoas que foram atingidas, que estão sendo atingidas, eu quero dizer que eu te amo no Senhor e estou orando por vocês. Todos os dias da manhã, como vocês sabem, eu e meu marido, nós tiramos um tempo da nossa vida para orarmos e intercedermos pelos nossos,
pelo mundo inteiro e por estas calamidades que está acontecendo no mundo inteiro. E uma das coisas que você tem que ter em consideração, ou você presta atenção, que eles dizem que o fogo é muito rápido, que o fogo é mais quente do que o costume. Pode-se ver que isto não é normal. Fogo é fogo. Portanto, aquele fogo que vem mais quente e mais rápido é porque quando os aviões estão espalhando aqueles chemtrails ou chemtrails, aqueles rastros químicos no céu, portanto, eles estão usando aquilo para milhares de coisas. E uma delas é exatamente para que a atmosfera fique quase como pólvora. Outra, eles podem espalhar vírus, doenças, tanto nas pessoas quanto nos animais. Nós estamos realmente vivendo num tempo difícil, um tempo que, mais do que nunca, nós precisamos correr para o nosso Pai Celestial. Correr para Ele, pedir proteção divina. Eu tenho a certeza absoluta que essas pessoas que foram atingidas pelo fogo, muitas delas que são fiéis a Deus, foram pepadas. Irmãos, está um calor aqui, estou toda vermelha, está muito calor, muito calor. Mas eu quero dizer a vocês que realmente o mundo está sem margem de dúvida indo de mal a pior. Também diz aqui, o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte da terra, a terça parte do mar. E por aí abaixo também, portanto, está falando acerca das calamidades que vai vir durante o Apocalipse. Eu não acredito que o Apocalipse já esteja a começar, mas acredito que está começando o princípio das dores. Olhamos para o universo, olhamos para aquilo que está acontecendo. Irmãos, há tantas pessoas a morrerem. É uma atrás da outra. E nós já sabemos porque é que isto está acontecendo. Se você não sabe, é exatamente por causa das coisas que as pessoas levaram nos braços que não deviam ter levado. Tanto sofrimento, tanta dor, tanta aflição. Na costa da Caparica houve uma inundação, o mar galgou a terra de uma maneira tão rápida. Tudo está acontecendo tão rápido. Por isso, meus irmãos, especialmente se isto acontecesse à noite, muitas das pessoas não podiam se livrar porque a gente está dormindo e a gente não sabe o que é que pode acontecer. Então é isso que eu digo a você. Antes de se deitar, quando acordar, durante o dia, quando se lembrar, ora a Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Realmente o mundo está numa calamidade e vai ficar ainda cada vez pior. Vou orar ao Altíssimo, vou falar aqui mais um pouco e depois eu vou dizer aqui algumas coisas que eu tenho em mente para vos dizer. Meu querido Pai Celestial, nós damos graças, glórias ao teu bendito nome. Sabemos que todos aqueles que estão chegados a ti, Pai Santo Senhor, só temos a ganhar. Ganhar a tua proteção, ganhar descanso, Pai Santo, paz espiritual, Senhor. Há tantas pessoas vivendo em sobressalto, sem saber o que é que lhes pode acontecer. Há tantas pessoas a morrer, tantas pessoas a irem para o hospital por coisas tão mínimas, saindo de lá com reportes do detour horríveis, dando 1 mês de vida, 2 meses de vida, Senhor. E eu conheço algumas delas que até que já foram e já partiram. Oh, Pai Santo, Senhor, realmente os tempos estão cada vez mais difíceis para que a gente possa ver que não devemos confiar em ninguém a não ser em Ti, Senhor. Infelizmente, estamos vivendo nesta época em que confiar mesmo de toda a nossa alma, nosso entendimento, nosso espírito, somente em Ti. Somente Tu, Pai Santo, és honesto, és puro, és verdadeiro, és misericordioso, paciente connosco, Senhor. Pai Santo, abençoe e guarda todas as pessoas que estão a ver este vídeo, Senhor. E especialmente as pessoas que perderam os seus entes queridos, seja de que maneira for, seja por doença, seja por fogo, seja por inundações, seja na guerra. Tanta gente a perder a vida, Senhor Pai Santo. Ser com estas famílias, consola os seus corações e ajuda essas pessoas que perderam tudo, Senhor. Abençoa todas as pessoas que estão a ver este vídeo, em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, que eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, quero vos dizer que realmente as pessoas hoje em dia estão vivendo há tanta gente com medo de ir para os hospitais, porque está havendo muitos erros médicos. Eu acho que eles fazem aquilo de propósito, mas está acontecendo muitos erros médicos. Eu gostava que vocês, portanto, escrevessem nos comentários
de alguma calamidade que está acontecendo no teu país, na tua área, de alguma pessoa que tenha partido assim tão repentinamente, porque hoje em dia é o tempo do repentino, morte repentina, fogo repentino, inundação repentina, e está tudo acontecendo tão repentinamente. E quero te dizer que quando nós estamos em dia com o nosso Pai Celestial, pode acontecer o que acontecer, nós estamos em dia. Você sabe que às vezes, se por acaso você está em casa, mas não tem a casa em dia, porque às vezes a gente temos a nossa casa toda direitinha, tudo limpinho, mas às vezes a gente estamos fazendo limpezas num lado e depois, claro, fica a casa um pouco desanimada e se entra uma visita repentina, a gente fica sem saber o que fazer. Mas se você tiver tudo em dia, pode haver o repentino que houver, não vai mexer contigo. E hoje o meu apelo é este. Não seja pego de surpresa. Tenha tudo em dia. A tua vida em dia. O teu espírito em dia. As tuas contas em dia. Tenha tudo em dia, porque nós não sabemos o que é que pode acontecer de um momento para o outro. Eu tenho a certeza que você conhece de alguém que morreu repentinamente. Excuse-me. No avião, quando viemos dos Estados Unidos da América para cá, nós vimos um homem que disse que perdeu o irmão com 55 anos. O irmão deu um mergulho na piscina. Portanto, para estar na piscina, para estar ali, estava bem de saúde. Deu um mergulho na piscina. Enquanto estava na piscina, deu um ataque de coração e morreu ali mesmo. 55 anos. Outro deu um ataque de coração também, 58 anos. E isso foi tudo falado enquanto estávamos à espera para entrarmos para o avião. Em qualquer lado que nós vamos, como eu já disse a vocês, quando eu vou visitar as minhas queridas irmãs, eu passo por uma casa funerária, que a princípio a casa estava muitas vezes fechada. Agora, todas as noites que eu passo por lá, ou dias que eu passo por lá, está aberta com pessoas lá dentro. Isso quer dizer que está morrendo muita gente. Eu conheço pessoas que até têm morrido mais do que uma pessoa da família. Conheço uma pessoa que morreu a mãe e a filha, os dois com câncer. Câncer agressivo, assim, de um momento para o outro. Ainda esta semana morreu um irmão lá da nossa igreja, da mesma idade que nós somos. Ele tinha de fazer uma viagem ao Haiti. Bom, estava belíssimo, de saúde, bom, foi lá fazer a viagem, veio para cá, senti-se mal. Decidi ir ao hospital, ver o que é que ele tinha. Foi ao hospital, eles disseram que ele talvez tenha apanhado malária. Mas não sabia muito bem, que iam fazer uns testes para ver. Quando foram fazer os testes, tudo cheio de câncer. Morreu antes de ontem, foi ontem, dia 26. Eu já 28, portanto há 2 dias. Não sei quanto tempo durou, mas acho que não durou 3 meses. Imaginem, meus irmãos, você cheia de saúde e de um momento para o outro, ver o tapete puxado debaixo dos vossos pés, que é o que está acontecendo com muitas pessoas, com a humanidade. Infelizmente, está acontecendo isto. Eu sei que muitas pessoas não... irmã Lúcia, isso sempre aconteceu, sempre houve ataques de coração, sempre houve irmãos. Às vezes o pior cego é aquele que não quer ver. Nós podemos ver que há uma agenda mundial diabólica trabalhando a todo vapor para ceifar a humanidade. Mais uma vez eu quero vos dizer que ninguém parte desta para melhor ou para pior. Para melhor quando vai para a presença do Senhor, e para pior quando vai para o inferno, sem Deus permitir. É Ele que tem nas suas santas mãos o poder da vida e da morte. Mas nós temos que estar em dia. E hoje em dia, meus irmãos, eu acho que nunca houve um tempo em que as pessoas estivessem tão despreparadas, tão desprevenidas e tão desviadas de Deus como estão nos dias de hoje. Não querem saber, não acreditam. Não acredito. Não quero essa criança porque não estava nos meus planos. Não estava nos meus planos. E você estava nos planos da sua mãe e do seu pai, quando a sua mãe e o seu pai, quando a sua mãe engravidou, você estava nos planos. Antigamente não havia planos, meus irmãos. Antigamente havia uma gravidez e pronto. Muitas mães choravam porque tinham crianças pequeninas. Antigamente não havia a pílula, também não havia tanto câncer no útero, etc.
e as pessoas nasciam e eram criadas com alguma dificuldade, sem margem de dúvida, mas eram pessoas com outra mentalidade totalmente diferente da mentalidade dos dias de hoje. Hoje em dia as pessoas têm a mente contaminada, e não é só contaminada com radiações, porque andam o dia todo à frente do telefone ou do computador ou do iPad, ou seja lá do que for, porque isso está contaminando. Nós estamos enchendo a nossa mente cheia de radiações muito perigosas, muito perigosas. Até os olhos, a Débora Tavares diz que os 5G estão cozinhando os olhos. Cozinhando os olhos das pessoas. Quando as pessoas levam muito tempo à frente dos computadores, dos telefones, do iPad, etc. E hoje em dia, meus irmãos, é rara a criancinha pequenina que não tem um telefone, que a mãe não põe um telefone nas mãos da... E tem outra. Se você tira o telefone das mãos daquela criança, você pode ver uma outra criança. Eles gritam, esperneia, credo, my God. Podemos ver que ali há tipo de hipnose, tipo de uma feitiçaria. Era tão bom se nós pudéssemos tirar pelo menos meia hora da nossa vida e passarmos tempo nas Sagradas Escrituras, aprender com o nosso Pai, ler o que é que está lá escrito, para que a gente possa estar preparados, porque dias muito difíceis estão aqui. Meus queridos irmãos, eu vou terminar o vídeo por aqui. Mais uma vez, como os irmãos sabem, eu tenho casas de aluguer e agora junho, julho, agosto e setembro. E já para outubro ainda estou muito cheia de pessoas. Claro que eu tenho uma empregada a tempo inteiro, mas eu tenho que estar sempre organizando tudo, dizendo tudo o que é que se tem que fazer, o que é que não se tem que fazer, mandar e-mails, receber e-mails, ver quantas entradas vamos ter hoje para o apartamento 1, 2, é que tem que estar em cima disso tudo. Quando falta alguma coisa para lá, para as casas, é que tem que ir comprar, fazer uma coisa e outra. E tem sido um pouco difícil, para dizer a verdade, de estar todas as coisas. E especialmente desde que eu vim dos Estados Unidos da América até hoje, eu não parei. Depois as minhas plantas estavam todas meias mortas, tive replantando tudo. Realmente alguém pode dizer, irmão Lúcia, primeiro devemos pôr a palavra de Deus e o resto, sem margem de dúvida, que eu passo tempo nas Sagradas Escrituras todos os dias da manhã. Mas eu sinto falta de fazer os vídeos, de falar com os irmãos, que eu tenho a certeza, meus irmãos, que os meus vídeos estão ajudando muitas pessoas. Eu espero que você não esteja só vendo e ouvindo os meus vídeos, mas tenha vindo com os ouvidos do coração. É tão bom quando a gente dá um conselho à pessoa e a gente vê que aquela pessoa começa a pensar naquilo que a gente estamos a dizer e começa, como é que é dizer, a dar ouvidos. Por exemplo, eu sei que quem come muito, mas presta atenção, irmãos, isso é uma coisa muito importante. Eu sei que quem come muito açúcar tem muitas possibilidades de ter câncer mais tarde, porque o açúcar alimenta o câncer. E isto pode servir para você que está aí vindo agora isso. E agrada-me tanto quando eu digo a uma pessoa, olha, o açúcar alimenta o câncer. E vejo uma pessoa que realmente gosta muito de açúcar começar a reduzir no açúcar. Porque a pessoa está dando ouvidos àquilo que eu estou falando. Mas também entristece-me muito quando eu sei e eu vejo as pessoas que gostam de pôr 4 colheres de açúcar no café. Ou noutra coisa qualquer. E eu digo, isso faz mal à saúde, isso alimenta o câncer, tens de ter cuidado. E a pessoa diz, põe aí, quem manda sou eu, o corpo é meu, e pronto. E há dessas duas pessoas já. E depois, quando acontecer alguma coisa, não te queixes. Na parte espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos tanto de alimentar o nosso corpo, como precisamos de alimentar o nosso espírito. E há pessoas com espírito raquítico. Não querem ouvir as Sagradas Escrituras. Quando alguém fala, não tenho tempo para isso, eu não quero ouvir. Olha, o recado está dado. Oramos uns pelos outros, meus irmãos. Oramos por essas pessoas que estão debaixo de opressão, de ataques climáticos, da mão maligna do homem. Porque o homem está cada vez mais querendo danificar a humanidade. Parece impossível. A humanidade
Homens que de humano não tenha nada, querendo danificar, e depois é assim, terras queimadas, às vezes os donos que têm aquelas terras já não podem aguentar, vendem aquilo por uma mixaria. Há um plano diabólico muito grande por detrás dessas queimas e de tudo mais. Que a gente possa orar uns pelos outros. Que o Altíssimo vos abençoe, fiquem na paz do Criador dos céus e da terra, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.